Então, a última parte aqui do nosso sistema de inferência é a defosificação, né? Então, a gente fala da falsificação, da inferência e agora da defosificação. Então, a defosificação ela se baseia na obtenção de um valor discreto pela conversão de um conjunto fuzzy de saída para um valor escalar, transformando assim informações qualitativas em quantitativas. Ou seja, pertence a esse conjunto, beleza. Com esse grau de pertinência, ok, mas quanto é que isso significa em abertura de válvula, produção de petróleo, por exemplo? Quanto é que isso significa em, enfim, na variável de saída, a variável que eu quero ter a decisão tomada, né? Então, os métodos mais comuns para o processo de defosificação são o centro de gravidade, primeiro dos máximos e a média dos máximos. Então, tem alguns métodos aqui de defosificação que são alguns cálculos que a gente utiliza para fazer. Lembrando que eu ainda vou fazer um exemplo, né, mais completo, usando todos os passos aqui da fosificação, inferência e defosificação. O centro de gravidade, ou centro de área, né, é um método que encontra o centro de gravidade, Z, asterisco, das áreas de todas as contribuições de regras, dividindo a área total em duas partes iguais. Então, eu tenho essa função, certo? Essa equação que vai expressar esse centro de área. Z J, né, vai ser a posição do centroide da função de pertinência individual. Jn vai representar o número de iterações, certo? J e N, de J até N, né? A pertinência J, que vai até N, que é o número de funções. Aí. E mi de Z é o grau de pertinência para o valor de Z de J. Então, eu vou ter o valor da pertinência, eu vou ter esse ZJ, que é a posição do centroide da função de pertinência. Então, é o centroide da função de pertinência vezes o grau de pertinência dividido pelo o somatório de todas as pertinências. Com isso, a gente vai ter o valor do centro de gravidade que é utilizado na defosificação para tomar uma decisão. Então, nesse caso aí a gente tem uma figura ilustrando qual seria o resultado da aplicação do método do centroide, sabendo que a área amarela foi a área onde a gente vai aplicar o centroide, né? Faz sentido, está no centro, né? Por isso que é o nome centroide. Então, temos desvantagens para esse método, obviamente, assim como qualquer outro método. Você vai ter que usar, um dos problemas é o uso de integração numérica, que vai tomar um pouco do esforço computacional. As funções de pertinência, se elas não tiverem sobreposição, a gente vai ter um resultado, um centro sem um significado físico, porque pode cair num limbo, por exemplo. Quando mais de uma regra ela tiver a mesma saída fuzzy, né, vai ocorrer uma sobreposição de áreas que não é devidamente contabilizada. Nós temos outro método de defosificação, chamado primeiro dos máximos. Aí tem sentido aí o gráfico, né? Então peguei ali da esquerda para a direita o primeiro dos máximos e vou utilizar ele como valor de defosificação. Temos outro método que é chamado média dos máximos, que ele é utilizado quando a função de pertinência possui mais de um máximo.
E aí a gente vai tomar a média dos valores de abscissa que corresponde aos valores dos máximos. Então pego o máximo, todos os máximos, né, que são iguais, e aí divido pela quantidade de máximos. E o Zm é o mésimo elemento com função de pertinência máxima, né? E m é o elemento, o número de máximos que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, né, eu vou ter A, B e C, eles vão possuir valores máximos de pertinência, então o valor defosificado vai ser somar os 3 dividido por 3. Então tem a média dos máximos. Então, se a gente juntar tudo agora, né, obviamente ainda não é juntar tudo, que eu, como eu falei, ainda vou fazer um exemplo que vai juntar o que a gente falou até então. O sistema de representação de decisão, eu vou ter aqui a variável A. Essa variável A ela vai ser mapeada e eu vou ter um grau de pertinência. E aí eu tendo esse grau de pertinência, eu vou usar a regra, né? Se for A, é A. Então N é D. Aí eu vou ter outra regra, enfim, quantas regras forem necessárias. Tive A, que implicou em D, tive B, que implicou em E, tive C, que implicou em F. Aí eu vou pegar esses 3 valores, né, das regras do conjunto D, E e F, e eu vou pegar um desses métodos aqui, seja ele centro de gravidade, seja ele primeiro dos máximos, média dos máximos, tem outros métodos de defosificação também. E aí vou fazer um cálculo que vai me gerar o valor N. E esse valor N é o que eu vou, é o meu valor defosificado, é o valor CRISP que a gente chama, que eu vou utilizar na minha aplicação. Então, fechando, né, essa primeira parte do conjunto fuzzy, a gente dividiu em 4 partes, mas ainda vão ter mais partes, vai ter um exemplo prático, um exemplo manual, digamos assim. Eu vou fazer um cálculo de conjunto fuzzy e aí vou mostrar uma implementação computacional. Como é que eu implementei o fuzzy juntamente com alguns alunos. Implementamos aí o conjunto fuzzy de uma maneira que a gente pode usar as funções de pertinência, e não é uma implementação direta, é uma classe abstrata que a gente consegue definir as regras e colocar na base, e depois fazer o cálculo e tudo mais. E aí, apesar de ser algo que eu ainda não considero que abrange todos os problemas em relação a fuzzy, mas já é uma maneira para abrir a mente de quem gosta de fazer essa parte de implementação. Para fechar por enquanto, né, a gente abordou a lógica fuzzy, né, então falamos de conjuntos fuzzy, as funções de pertinência mais utilizadas, né, as operações com conjuntos fuzzy, e aí a gente entrou na representação de sistemas de tomada de decisão, que tinha a fuzzificação, inferência e defuzzificação. E aí, nesse sentido, a gente fecha o que a gente precisava para esse primeiro momento. E aí eu vou começar a preparar o vídeo lá para a próxima etapa, que é esse exemplo, né, mais a implementação computacional. E aí, em algum momento, a gente vai pegar essa implementação e tentar aplicar em algum processo, um sistema, né? E de alguma forma eu vou tentar facilitar para vocês a implementação computacional,
como usar, tentar dar algumas dicas de como usar a biblioteca da maneira como foi projetada, pensada. E é isso aí. Então até a próxima aula.